Meus queridos irmãos, a gloriosa paz do Senhor, nós estamos de volta com muita alegria à página da CEADEM e nesta feita, mais uma sexta-feira, aproximando o final de semana, nós queremos deixar aqui a nossa reflexão, de modo que abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2, nós vamos ler o que nos diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumido as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Meus queridos irmãos, como percebemos na leitura, nós falaremos hoje sobre esta grande obra que foi desenvolvida através da liderança deste grande homem de Deus chamado Neemias. Falaremos hoje com o tema as portas dos muros de Jerusalém, as portas da nossa alma. As portas do muro de Jerusalém, as portas da nossa alma. Meus queridos irmãos, se faz necessário nós falar sobre a necessidade que foi vista e percebida por Neemias quanto à restauração dos muros. Então, este livro de Neemias, que é riquíssimo neste conteúdo direcionado ao quesito restauração, nos dá a ilustração bem clara e bem precisa da obra que foi realizada na restauração dos muros de Jerusalém, que, transliterando para os nossos dias, neste livro de Neemias, é possível, no âmbito espiritual, enxergarmos a grande necessidade que temos de fazer uma restauração na nossa alma também. E glória a Deus por isso. É bem verdade que o livro de Neemias nos dá grandes ensinamentos sobre liderança, mas também nos ensina muito sobre batalhas espirituais, fala-nos também da restauração de vários outros aspectos na vida cristã. Mas nós vamos nos lançar nesta oportunidade, nesta reflexão, a falarmos dos ensinos que aplica-se quanto à restauração. Amém, meus queridos irmãos? Ao adentrarmos nestas portas dos muros de Jerusalém, nós queremos falar um pouco sobre a vida de Neemias. E ora, sabemos que Neemias, ele viveu, ele também liderou, durante o ano de 445 ao ano de 425 a.C. Como nós vimos no capítulo 2 de Neemias, ele foi o copeiro do rei Artaxerxes, um homem de grande posição, de grande responsabilidade, uma vez que ele, servindo ao rei, tinha a responsabilidade de experimentar o vinho que era oferecido ao rei para detectar se não existia algum envenenamento. Então, era um homem de muita influência no palácio do rei Artaxerxes, por ele ocupar esta grande responsabilidade, e isso dá-nos a compreensão de que por muitas vezes este rei, ele confidenciava a sua intimidade com Neemias. E ele observa aqui, recebendo informações por meio de cartas acerca da condição dos muros de Jerusalém, que acarretou na destruição da sua cidade que, segundo ele, chamou da cidade dos sepulcros de seus pais. Então, meus queridos irmãos, Neemias, ele dá o pontapé inicial em busca de trazer restauração, e na conclusão de toda a sua história, conforme o livro de Neemias, que adota o seu próprio nome, foi uma obra que ocupou um prazo de 52 dias de trabalho, mas que foi suficiente
para que pudesse trazer de volta a reconstrução, fortalecimento dos muros e restauração de suas respectivas portas. E nós vamos, irmãos, dar uma viajada um pouco sobre esta história e também já abraçando através desta introdução a grandiosidade deste homem de Deus chamado Neemias, que ele demonstra para nós a sua humildade, a sua integridade, o seu patriotismo, não é? A sua energia, a sua vontade, a sua piedade e por que não poder dizer também do seu altruísmo. Temos, queridos irmãos, foram 12 portas, ou 12 portas comportava aquele muro de Jerusalém. O muro é a porta das ovelhas, a porta dos peixes, a porta da água, a porta velha, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta das atribuições e a porta de Efraim. É bem verdade que nós não vamos nos aprofundar a falar dessas 12 portas, porque o tempo não nos permitiria, mas falaremos aqui sobre algumas portas, não é, se necessário, para nós termos uma percepção. Mas, irmãos, qual era a importância dos muros em volta da cidade e que estes muros podem trazer de ensinamento para a nossa vida espiritual, não é? Então, esses muros falam daquilo que é visível, né? É o que fazia parte exterior da cidade de Jerusalém, aquilo que era visível da parte exterior da cidade de Jerusalém, não é verdade? E representa a nossa personalidade. Este muro em volta da cidade representa para a nossa vida espiritual a nossa personalidade. Esse muro representa a nossa alma, aquilo que manifestamos em nossos relacionamentos. Esses muros podem estar nos mais diversos estados de conservação e beleza. Esses muros, observe isso, eles precisam de estar sempre em dia, protegido, guardado, para não acontecer o que aconteceu com Jerusalém, que pela forma com que fizeram ou deram ao desprezo daqueles muros, da proteção, da guarda dessas portas, que trouxeram todo aquele danos, aquele prejuízo à cidade de Jerusalém. Então, os muros representam nossa personalidade, representa nossas atitudes, nossos comportamentos, todo o nosso relacionamento está simbolizado nesse muro de Jerusalém. As portas destes muros para nós, traz o significado de a porta da nossa alma, né? O lugar da decisão. Então, as portas no nosso muro, que é a alma, traz o sentido de o lugar da escolha, o lugar da decisão. A nossa vontade e nossas escolhas está representada nessas portas. Então, é por essas portas que nós decidimos que por ela pode entrar ou que por ela pode sair, né? É por essas portas que nós decidimos para quem ela deve permanecer fechada ou para quem ela deve estar aberta, né? Então, é bem verdade que em dados momentos da nossa vida nós temos que entender que essa porta ela deve permanecer aberta. E também precisamos ter o cuidado de sabermos, né, quem deverá entrar por essas portas e para quem essas portas deverá estar fechadas. Não é verdade, meus queridos? Então, estas as características desse muro. Mas vale salientar também que sobre esse muro existia a torre de vigília. E que na nossa vida espiritual é preciso, se faz necessário, esta torre também. Glória a Jesus. Então, a torre nos muros de Jerusalém
transliterando para os nossos dias, fala do lugar da vigilância. A vigilância da nossa alma. A vigilância dos muros da nossa alma, do lugar das escolhas e da decisão em nossa vida. Era desta torre que era detectada a aproximação dos inimigos. Quando aquele que estava na torre de vigília detectava a presença de pessoas inimigas ou de pessoas de bem, era da torre que vinha a mensagem para a cidade, e a cidade abria as suas portas ou as fechavam, para que não pudessem ser adentrada ninguém que fosse contrário ou que trouxessem, não é, alguma irregularidade, sendo assim inimigos. Este era o sentido do muro, das portas e da torre, no muro de Jerusalém, e que traz para nós sentidos diretos e precisos quanto à nossa conservação diante da presença de Deus. Como eu prometi, não falaremos sobre todas as portas, mas que falaremos sobre algumas portas para nós entendermos nesta tarde. No capítulo de número 3, versículo 6, fala-nos da porta velha. O que significa essa porta velha para nós cristãos nos dias de hoje? A porta velha fala da libertação do passado. Então, meus queridos irmãos, essa porta fala das coisas velhas existentes em nossa alma e que devem ser removidas. Então, essa porta velha que está na nossa alma precisa estar escancarada para por ela sair, e não entrar, mas sair, ser removido todo um passado frustrante do nosso passado. Amém? São passados que marcam o nosso caráter. Muitas das vezes são memórias feridas que teimam em permanecer para machucar o nosso espírito, para ferir a nossa alma. E Paulo nos trouxe uma recomendação na sua segunda epístola que escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Paulo estava querendo dizer que, com essas palavras, que nós somos uma nova criação em Deus, e as coisas passadas não têm mais autoridade legal sobre as nossas vidas. Não tem. Mas vale salientar para vocês, meus queridos irmãos, que esta libertação das coisas velhas que relacionamos aqui, elas só podem ser removidas se nós permitirmos. Se nós decidirmos. Lembra de que eu falei que as portas do muro falam do lugar da decisão, o lugar das escolhas em nossa alma? Então eu preciso decidir e tirar de dentro do meu contexto de vida tudo aquilo que está ligado ao passado. Eu não vivo mais do passado, eu estou vivendo o presente. Tudo se fez novo em Jesus. Então não preciso que as coisas velhas ocupem a minha mente, não é verdade? A minha alma e o meu coração. Mas tem que ser dado. Então abre esta porta velha, não é? E joga lá aquelas memórias do teu passado, que está lá no teu guarda-roupa, que está lá no teu armário, não é verdade? Bem guardadinho ali. Isso não faz parte mais da atualidade. A tua vida é vida de novidade, como disse o apóstolo Paulo. Vivemos de novidades e não do passado. Mas tira, joga, abre a porta velha e joga para fora tudo aquilo que te liga ao passado. O que é que está te prendendo ao passado? A bola? O que é que está te prendendo ao passado? O vício? O que é que está te prendendo ao passado? Você precisa
remover tudo isto, abrindo a porta velha, e não permitir que ela permaneça aberta, mas feche a porta, para que nada do passado venha perturbar o teu equilíbrio espiritual. Amém, meus queridos irmãos? Mas a segunda porta é a porta do monturo, Neemias capítulo 3, versículo 14. O que significa esta porta do monturo para nós? A remoção do lixo. E lixo que estava dentro da cidade de Jerusalém, que não deveria ter entrado, porque esses lixos fala do relaxamento daqueles que haveriam de ser os guardiões naquele muro, né? De alguém que deveria estar sob a torre de vigília. Houve todo um despreparo, um relaxamento, e aconteceu de todas essas podridões entrar sobre a cidade. Em nossa vida nós precisamos fechar a porta do monturo e não permitir que lixo adentre a nossa alma. Nosso corpo, a nossa vida espiritual não é um lixão para acomodar tudo aquilo que não serve, que não nos é útil. Então, meus queridos, a porta do monturo tem que estar aberta. É o lixo que precisa ser removido da nossa alma. O Espírito Santo precisa estar jogando para fora esse lixo na nossa vida. E não permitir que nenhum outro lixo venha entrar nos nossos corações. Não é? Será, meus queridos irmãos, que um crente em Cristo pode ter lixo na sua vida? Será que alguém que quer ter uma vida regular com Deus, ele pode permanecer firme, forte, abrindo a porta do monturo e deixando que toda sorte de lixo entre sobre a sua alma, se acomodem na sua alma? De forma alguma. A nossa alma está em processo de restauração. E se a nossa alma está em processo de restauração, o Espírito Santo se encarregará de pôr para fora, de expulsar da nossa alma todo o lixo, tirar todo o lixo da nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo quanto não se enquadra dentro de um fruto do Espírito é lixo. Repito, tudo aquilo que não se enquadra dentro do fruto do Espírito pode ser considerado como lixo e não deve ficar, tem que sair. Ou sai, ou você corre o risco de ter os seus muros destruídos, de ter a sua alma abatida, destruída, e isso pode levar ao fracasso. Então, abre a porta do monturo e permite que o Espírito Santo jogue este lixo para fora. O lixo do egoísmo, o lixo da falsidade, o lixo da murmuração, da inveja, da calúnia, da inimizade. É estes lixos que tem de sair, da hipocrisia, da falsidade acima de tudo, do desamor. Isso são lixos, fatores, como eu disse, que não estejam interligados ao fruto do Espírito, é lixo. E eu repito, e o meu coração e o teu coração não é o lixão para receber esta bagagem, esta podridão em nossa vida. Precisamos abrir a porta do monturo para jogar este lixo. No capítulo 3, versículo de número 25 de Neemias, fala-nos da porta do cárcere. Isso traz para nós sentido de estarmos livres de prisões. Livre de prisões. Aqui se fala do átrio, o pátio do cárcere. É o lugar onde as nossas prisões devem ser quebradas. Nós não precisamos estar aprisionados, mas libertos. Então a porta do cárcere em nossa vida tem que estar fechada. É o lugar onde as nossas prisões devem ser quebradas. Não é verdade? A prisão do medo, a prisão da depressão, a prisão da falta do perdão,
a prisão da amargura, a prisão de tantas outras coisas, da depressão, da angústia, da dor, do medo. Essas prisões têm que ser quebradas. E estas portas devem estar fechadas. Então, meus queridos, a porta do cárcere em nossa vida, nós precisamos olhar o que é que te aprisiona hoje. O que é que te faz prisioneiro na tua vida espiritual hoje. Essa porta tem que ser aberta e ser quebrado todas as prisões, todas as cadeias que te prendem, tem que ser quebrada. De modo que o crente não precisa ter medo, tem que estar livre de depressão, tem que estar livre da angústia. Você precisa estar liberto, porque o Espírito Santo produz em nós libertação, e nada que se diz respeito a esta vida pode nos deter em cadeias. Amém, meus queridos irmãos? Precisamos dessa libertação. Tudo quanto tem poder de fascínio, tudo quanto tem poder ou domínio sobre nós é uma prisão. Tudo aquilo que tem poder, fascínio sobre nós é uma prisão. É uma prisão. Na verdade, você precisa estar liberto dessa prisão. A prisão, né, que não te permite estar nos cultos de doutrina. O que é que te aprisiona que não te permite estar no culto de doutrina? O que é que te aprisiona que não te permite estar na escola dominical? O que é que te aprisiona? Não é verdade? Você precisa dessa libertação. Tudo e qualquer forma de prisão que enfraquece a alma tem que ser quebrado. Nossa personalidade deve ser tão equilibrada que nada, nem ninguém venha conseguir pôr sobre nós um jugo. Já possuímos o jugo de Jesus, que é suave e que é leve. E Paulo nos exortou, dizendo, para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1 nos fala isso. É bom nós termos esta lembrança em nossa vida. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Poderíamos falar sobre as outras portas do muro de Jerusalém, mas como eu dizia, estas portas falam da restauração da nossa personalidade. E se a nossa personalidade necessita de uma restauração, este é o momento de, acompanhando este trabalho de Neemias, todo o processo árduo que ele levou na restauração dos muros, nós vamos também conseguir trazer uma restauração para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. Porém, nós devemos dar uma olhadinha em cada uma dessas portas e nos espelharmos nela. E nós vamos ver o que deve e o que não deve ser modificado, transformado, restaurado. Mas se faz necessário, assim como falei, da porta do monturo, da porta do cárcere, e também falei aqui sobre a porta do cárcere e a porta velha e a porta do monturo. Nestas portas já nos dá a entender de quantas coisas necessitamos restaurar, de tantas coisas que nós devemos mudar em nós para estarmos mais fortes e invencíveis até. Não é verdade? Então, vamos ter o cuidado com a nossa alma, porque ela é um muro que nos protege de toda a maldade deste mundo. Vamos olhar para nossas portas, que é o lugar das nossas escolhas, e vamos fechá-la ou abri-las justamente para aquilo que é bom para a nossa edificação. Ótimo final de semana.
Um abração, muito obrigado pela tua atenção, compartilha e curte na página da CEADEM. Deus abençoe a todos.